O objetivo dessa aula é a gente identificar os elementos do conjunto dos números irracionais, tá? Lembrando aí que a gente tá, se você estiver acompanhando essa playlist desde o começo, a gente tá indo aí vendo o desenrolar aí, né, de todos os conjuntos numéricos. A gente já viu o conjunto dos números naturais, já vimos o conjunto dos inteiros, já vimos o conjunto dos números racionais e agora a gente vai ir para os irracionais, depois o conjunto dos reais, tá? Mas vamos aqui, ó, conjunto dos números irracionais. Então, como a gente já vem estudando tudo isso, a gente já viu antes que os números racionais estão diretamente relacionados à necessidade humana de fazer medições. Na aula de números racionais é que eu desenhei lá o quadrado, aí eu dividi ele em quatro partes, a gente pintou lá um de 4, dois de 4, eu expliquei lá como que seria essa representação e a gente usa isso para fazer medição, né? Para a gente medir o tamanho, né, dos quadrados, das partes que vai ter lá, certo? E é verdade que até certo momento da história acreditava-se que esses números eram suficientes para expressar qualquer medida, né? Antigamente a gente acha os matemáticos, as pessoas, né, das civilizações aí antigas achavam que só os números racionais ali já conseguia mostrar qualquer medida, já conseguia medir qualquer coisa. Só que com o passar do tempo, os matemáticos pitagóricos mostraram em seus estudos que nem toda medida podia ser expressa por um número na forma a sobre b, com a pertencente aos inteiros e o b pertencente aos inteiros sem o zero, né? Porque não pode ter zero embaixo de fração. E a representação de um número a sobre b nada mais é do que um número racional, certo? Então, ó, esses matemáticos pitagóricos aí, eles mostraram em alguns estudos que não podia expressar toda medida na forma racional. E esses estudiosos, eles provaram que a medida da diagonal de um quadrado, por exemplo, cujo lado mede uma unidade, não corresponde a um número racional. Vamos entender isso num exemplo, ó. Exemplo que eu coloquei aqui. Vamos calcular a medida x do lado de um quadrado, com a área igual a 2 metros quadrados. Então a gente sabe que a área desse quadrado aqui, ó, que eu desenhei aqui, a área desse quadrado vale 2 metros quadrados. Até escrevi aqui dentro, ó, área igual a 2 metros quadrados. E as medidas do lado, como isso aqui é um quadrado, todos os lados são iguais. Então esse lado vale x, esse x e esse aqui x. A expressão que me dá aí a medida do lado vai ser o lado elevado ao quadrado igual à área. A área aqui é 2, né? Lembrando que para a gente calcular a área, né, de um quadrado aí, a gente faz o lado elevado ao quadrado, né? A área, ó, vou até escrever aqui, ó. A área é igual ao lado elevado ao quadrado. Então eu coloquei aqui, ó, o lado elevado ao quadrado, que é x elevado ao quadrado, né? Ó, porque os lados valem x. Então eu coloquei aqui x elevado ao quadrado igual ao valor da área, né, ó, que é 2. Então, eu resolvendo essa expressão aqui, esse x que está elevado ao quadrado, eu vou passar este quadrado aqui, ó, para o outro lado como sendo raiz quadrada, né? A gente sempre passa um número que está elevado para o outro lado como sendo a raiz, fazendo aí a operação inversa, né? Então eu vou obter o valor aqui, ó, do lado do meu quadrado, né? Do x como sendo raiz de 2. E a raiz de 2 não é um número racional. Vamos ver aqui do outro lado por que o número, né, raiz de 2 não é um número racional. Isso é bem simples, olha bem. Ó, como não é um número racional, a representação decimal de raiz de 2,
né? A raiz de 2, quando você calcula o valor dela, você vai ver que ela possui infinitas casas decimais que não obedecem um período. Ou seja, não é um número decimal exato, né? Não é um número decimal exato, ou uma dízima periódica. Assim, raiz de 2 não pode ser escrita na forma A sobre B. Então, ó, se você jogar aí na sua calculadora o número raiz de 2, você vai obter esse número aqui, ó. Raiz de 2 é igual a 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 50, 48 e ainda infinitas casas decimais. Se você olhar esse número aí, 1,41, 42, 13, não tem nenhuma repetição, né? Ó, não tem nenhuma casa decimal aqui que se repita, ó. 4, 1, aqui repete o 4. Só que aqui era para aparecer o quê? 1, só que tá aparecendo 2. Aí de novo, ó, 1, 3, 5, 6, 2, 3. Não tem nenhuma repetição. A gente não vai conseguir achar uma repetição. Então a gente não vai conseguir fazer o que a gente via fazendo nos exercícios de fração geratriz, por exemplo. Lembra? O que é uma fração geratriz? Fração geratriz é aquela fração que gera uma dízima periódica. Isso aqui não é uma dízima periódica, porque para ser dízima periódica tinha que ter um período de repetição. E a gente não tem um período de repetição aqui. A gente vê que essas casas aqui caminham para o infinito e não tem um período de repetição. Então eu não posso escrever isso aí por dízima periódica, né? Eu não vou conseguir achar uma fração que gere isso aqui porque não é uma dízima periódica. E também não é um número decimal exato, né? Ele é um número decimal infinito. Então eu não consigo escrever isso aí como sendo uma fração. E então, números com essas características, né, igual a raiz de 2, formam o conjunto dos números irracionais, que a gente indica pela letra I. Tá vendo? A letra I de irracional. Aí, a raiz quadrada de um número que não é quadrado perfeito é irracional. Aí você lembra, o que é um número que é quadrado perfeito? Os números que são quadrados perfeitos são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, 2 é um quadrado perfeito. 4 é um quadrado perfeito. O 9 e por aí vai, tá? Todos os números que têm raiz quadrada exata, né, são quadrados perfeitos. Já as raízes, né, que não é um quadrado perfeito, as raízes que não vão dar números exatos, são irracional, né? Também toda raiz cúbica de um número natural não cúbico perfeito também é racional. Por exemplo, a raiz cúbica de, sei lá, 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3... Quer dizer, desculpa, a raiz cúbica de 27 no caso, né? Porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. A raiz cúbica de 27. 27 é um cubo perfeito, né? Porque a raiz cúbica de 27 é 3, é um número exato. Então é sempre assim, tá? Tanto na raiz quadrada quanto em raiz cúbica, que vai ter lá o cubo perfeito. Aí, ó, eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos de números irracionais, né? Ó, um exemplo aqui é a raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional, porque a raiz quadrada, né, quando não tem nada aqui no índice, a gente diz que é a raiz quadrada. Então ela é um número irracional, né, porque não tem nenhuma repetição aí nos seus elementos dos números, o resultado dela. O número aqui é a raiz quadrada de 8, ó. Menos a raiz quadrada de 8 vai dar menos 2,82, 84, 271. Também não tem nenhuma repetição. O número, ó, raiz de 2 sobre 2, também é irracional, ó. O resultado aqui não tem nenhuma repetição, tá? Então, números com essas características aí são números irracionais. E esse aí que dão, né, origem ao conjunto dos números irracionais.